Vamos falar agora sobre o elenco do Santos Futebol Clube, Giovanni Afonso. Vamos analisar posição por posição, Giovanni Afonso, para saber quais são as principais carências desse elenco do Peixe, Giovanni? Vamos lá, Marcão, vamos analisar esse elenco do Santos, ver onde de fato, na nossa opinião, o Santos precisa de reforços, olhando para o que o Santos já tem no seu elenco, Marcão. Começando pela parte mais defensiva, temos aqui os goleiros, começando pelos goleiros. O Santos tem João Paulo, Gabriel Brazão e Diógenes, Marcão. Então vamos lá, para mim é o seguinte aqui, eu ficaria com Gabriel Brazão e Diógenes, e a partir do mês de julho eu tiraria o goleiro João Paulo. Portanto, meu caro Giovanni Afonso, eu iria ao mercado, traria mais um goleiro do mercado. Marcão, eu não sei se eu traria algum goleiro agora, mas eu me livraria do João Paulo e daria uma chance pro Gabriel Brazão, que na minha visão, se receber oportunidade, vai agarrar e não vai soltar mais, Marcão. Perfeito, perfeito. Aí, portanto, unânime, né? Se livrar do João Paulo seria prioridade neste momento. Vamos aos zagueiros, Giovanni. Temos 7. Gil, Joaquim, Jair, Messias, Diego Borges, Alex e Zabala no departamento médico, Giovanni. Marcão, eu vou contrariar o que pensa o próprio Santos Futebol Clube. Para mim, Giovanni, o Santos não precisa de zagueiros. Eu acho que o Santos pode gastar esse dinheiro com outra posição, que vamos falar mais pra frente. Mas para mim, Marcão, mesmo contando com a saída do Joaquim, o que parece que vai acontecer, eu acho que uma zaga com Gil e Jair sendo os titulares, com Messias, Diego Borges, Alex e Zabala voltando do departamento médico, pra mim, Giovanni, tá ótimo aí pra essa disputa da Série B. Eu concordo contigo, eu não contrataria zagueiros neste momento. Eu apostaria no Jair, numa eventual saída do Joaquim. Pra mim, Gil e Joaquim são titulares até o mês de julho, na janela. E se eventualmente perder o Joaquim, o reserva imediato tem que ser o Jair. O Messias, na minha opinião, é um bom zagueiro pra Série B. Eu gosto muito do Zabala, o Diego Borges é bom zagueiro, o Alex Nascimento também dá conta de uma Série B. Eu não iria atrás de um novo zagueiro e sim olharia a base do Santos. Para mim, existem outras carências maiores que o Santos precisa olhar. Laterais, Giovanni. Vamos lá, Marcão, começando pela lateral. Vamos tratar as duas laterais de uma vez só, eu acho que dá pra gente fazer esse bololô. Vamos lá, lateral direito, o Santos tem Aderlan, Rainer, JP Sherman e Rodrigo Ferreira, que vai ser regularizado nos próximos dias. E na esquerda temos apenas o Felipe Jonathan hoje à disposição e o Souza voltando do departamento médico, Marcão. Você tá desconsiderando aqui o Dodô, né? É verdade, o Dodô, mas o Dodô é um jogador que muito provavelmente não vai ser mais utilizado, Marcão. Informações que a gente recebe é que o Dodô só foi inscrito no Paulista pela falta do Souza. Então vamos lá, lateral direito, né? Nós temos Sherman, que é bom jogador, Aderlan, que é bom jogador, e Rodrigo Ferreira, que a gente precisa aguardar para saber como ele vai jogar, né? Temos 3, acho que não precisamos de mais laterais. Pela esquerda, Felipe Jonathan, que ninguém aguenta mais, acho que tá na mesma situação do João Paulo, né? A gente precisa vender. Souza, que eu gosto muito, mas tem apenas 17 anos, Giovanni. É um jogador muito novo. E o Rainer, né? Olha, meu caro Giovanni Afonso, considerando que o Dodô não serve e o Felipe Jonathan ninguém mais quer, eu contrataria mais um lateral esquerdo, sim. Eu concordo com você, Marcão. Para mim, a lateral direita do Santos está perfeita. Eu acho que a Aderlan é o cara que vai ser titular. Rodrigo Ferreira é um ótimo reserva e o JP Sherman surgindo aí das categorias de base, se ganhar confiança, se representar tudo aquilo que ele tem como potencial, deve ganhar a posição ao longo da temporada. E na esquerda, Marcão, a gente tem o Rainer, que pode jogar improvisado por ali, entrando também na direita, quando for preciso. O Souza, que é um bom menino da base. E aí a questão Felipe Jonathan. Como falamos e repito, o ciclo do Felipe Jonathan se encerrou. Então eu, Giovanni, venderia o Felipe Jonathan e traria um lateral esquerdo à altura ali, no mesmo nível, principalmente que seja canhoto,
ali para ser titular do Santos, Marcão. Perfeito. Vamos então ao meio-campo agora, Giovanni Afonso. Nós temos como volantes Schmidt, Pituca, Rincon, Ian, Alisson e o eterno Sandri. Ih, mamãe! Giovanni Afonso, Sandri tá voltando aí, hein? Pra alegria da blogueirada. Sandri tá vindo aí, vai voltar o garoto Sandri. O menino Sandri, com 38 anos de idade, a promessa Sandri tá voltando, hein, Giovanni? É que nem o menino Ney, né? O menino Ney vai completar 33 anos agora, mas é um eterno menino. Esse joga. Esse menino Ney, esse eu quero. Agora, o menino Sandri, mamãe, hein? Esse não dá mais, hein? O Sandri, se eu não me engano, tá com 22 anos. Vou confirmar depois que terminar aqui meu comentário sobre os volantes, Marcão. Mas eu penso o seguinte, eu acho que dupla titular o Santos tá resolvido. O João Schmidt, Diego Pituca. Acho o Tomás Rincon um ótimo reserva. O Ian é um garoto que eu coloco muita confiança nessa posição de segundo volante. E com todo respeito, para mim, Alisson e Sandri não tem condição. Eu acho que o Alisson é uma boa liderança, mas não sei se dentro de campo. Talvez dá um cargo para ele ali fora de campo, ali, se alguma coisa como o Léo tá sendo. Porém, como volante, para mim, o Alisson infelizmente não serve mais. E o Sandri é o eterno Sandri. Aí você vê como se livra, emprestar, vender, enfim, Marcão. Mas analisando o que temos, João Schmidt, Pituca, Rincon, Ian, pra mim, Giovanni, tá bom, Marcão. Eu acho o seguinte, meu cara, eu vou até colocar de novo aqui, Giovanni Afonso e galera curtindo o Varanda, vamos lá, Schmidt, excelente, Pituca, excelente, Rincon me agrada, Ian também, Alisson e Sandri, não mais, não dá mais, hein, não dá mais. Então, no meu ponto de vista, acho que o Santos precisa contratar mais um meio-campista, né? Não dá pra gente imaginar que Alisson em algum momento vai servir e que Sandri vai servir. Então não vamos correr esse risco, hein, gente? O Sandri precisa tentar a sua sorte em outro clube, com todo respeito ao menino Sandri, tão adorado pelos blogueiros, né? Que daqui a pouco vocês já vão começar a ouvir aí os blogueiros falando, olha, o Sandri é diferente. Fiquem atentos, que vai começar. O Sandri é diferente, tem um ótimo passe o Sandri. Ele é um jogador que na base era titular, era capitão. Então, fiquem atentos que vamos começar a ouvir tudo isso de novo. E a gente já sabe qual é o final da história. Então, o Sandri não dá. E sobre o Alisson, foi um grande equívoco a volta do Alisson. O Alisson ter voltado para o Santos foi o mesmo de o Santos ter voltado com o Vladimir. Um absurdo. Um absurdo. Então não dá mais. O Alisson com os dois joelhos bons já era nota 5. Com os dois joelhos ruins, o Alisson virou 2,5. Ih, mamãe! Então acabou. Acabou. Não dá mais. Chega de Alisson. Então acho que o Santos precisa contratar mais um jogador para o meio-campo, viu, Giovanni? Considerando que esses que estão aí, alguns não servem para jogar no Santos Futebol Clube. Agora vamos a mais um, Giovanni. Vamos falar de meia, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão, meias atacantes, só pra confirmar, o Sandri tem 21 anos, tá, Marcão? Ainda tá voando, ainda é garotinho, mas pulando pra próxima, vamos falar dos meias. O Santos tem 4 meias no seu elenco. Giuliano, Casares, Nonato e o Miguelito, que hoje disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20, Marcão. Vamos lá, pra mim, Giuliano, só. Casares, Nonato e Miguelito, não dá. Então sim. Pra mim, o Santos precisa contratar mais um meia, e aí tentar descobrir na base ou o Bernardo, que não sai do departamento médico, ou o próprio Gabriel Bontempo recuado como opção. E talvez, com tristeza no coração, tentar ver se o Miguelito vai. Não sei. Eu sinceramente olho pro Miguelito, meu amigo, e não consigo mais enxergar no Miguelito um jogador pro time principal do Santos. Então, eu acho que a meia, Giovanni Afonso, por mais que o cara ele não fale disso, pra mim é uma das posições mais carentes desse time. Eu acho que a primeira coisa que o Santos devia olhar no mercado é um meia para uma ausência do Giuliano, que nos preocupou muito no Paulistão. Concordo totalmente com você. Pra mim, hoje, essa é a principal prioridade do Santos, ir atrás de um meia para disputar ou, quem sabe, jogar junto com o Giuliano, né, Marcão? Por que não um esquema com 4 no meio-campo, Giuliano mais um meia, com Guilherme Furt avançado? É uma possibilidade. Então, acho que o Giuliano deve ser o nosso titular, é um ótimo jogador,
Casares não tem condição, valeu pela tentativa, acho que foi válida pelo baixo salário, porém não deu certo. É um cara que não quer mais jogar futebol, não funcionou, até a próxima, Casares. Sobre o Nonato, eu cansei de falar que o Nonato é um bom jogador para compor elenco. Não é. Nonato não é jogador para compor elenco do Santos Futebol Clube. É um jogador que, quando você precisar, vai passar raiva. Para mim, jogador para compor elenco, vamos lá, é um Tomás Rincon, que quando precisar e quando for titular, não vai comprometer. Para mim, jogador para compor elenco é um Pedrinho, que quando você for para titular, não vai comprometer. Agora o Nonato, sempre que entra, é uma bucha. Então, Nonato e Casares, rua. E sobre o Miguelito, eu emprestaria o Miguelito, Marcão. Eu acho que é um jogador que você pode até tentar deixar ele no banco, colocar um jogo ou outro, mas acho que o Miguelito precisa de pegada, precisa de físico no time principal, no time profissional. Então eu emprestaria o Miguelito para alguma equipe aí da Série B, da Série C, que seja para ele ganhar a cancha e quem sabe ano que vem ali receber oportunidades, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso, ó, o Guilherme Lilo mandou o superchat, um abraço pra você, Guilherme. Obrigado pelo superchat, um abraço pra você, mandou sem pergunta, mas um abraço pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral, né? Obrigado pela moral. Tem muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate, vamos a mais uma posição. Agora, pontas, Giovanni, Guilherme, Otero, Pedrinho e Patati. E aí, Giovanni? Marcão, o Santos tem 4 pontas, será que é o suficiente? Eu penso que precisa de mais um só, Marcão, precisa de só mais um ponta. Eu acho que os titulares, sendo o Guilherme e Otero, tá de bom tamanho. Pedrinho pela esquerda e Patati pela direita, também acho bons suplentes, mas precisa de mais um, Marcão, porque você tendo mais um, com condições de ser titular, você pode, quem sabe, trazer um Otero para jogar de meia, quando o Juliano não puder, você pode variar o seu esquema, pode colocar, enfim, você tem mais opções, Marcão, então acho assim, 4 pontas são bons pontas, o que o Santos tem, eu gosto do que tem, mas precisa de pelo menos mais um jogador para participar dessa engrenagem e um acabar puxando o outro para cima, Marcão. Também acho que é esse caminho mesmo, Giovanni. Eu acho que o Pedrinho pode ser um bom reserva para o Guilherme, o Patati pode ser um bom reserva para o Otero, né? E aí você precisa de mais um jogador ali, de mais um jogador, vide que o Marcelinho não deu certo, né? O Marcelinho, que seria essa outra opção, ele não deu certo, então eu contrataria mais um jogador de velocidade pelo lado direito. Acho que o Rossi, a gente depois vai falar sobre isso mais à frente, né? Na programação do Varanda. Acho que o Rossi poderia ser um bom nome para compor elenco. O jogador Rossi, que atualmente está no Vasco da Gama. Para compor elenco, me parece um nome interessante. É claro que tem toda a questão ali, polêmica, de ele ter subido na bola, isso divide opiniões, mas olhando especificamente o jogador, eu acho que o Rossi pode ser um investimento importante, considerando que não é um jogador caro, né? Dentro da realidade do Santos Futebol Clube. Vamos ao ataque, vamos à posição de centroavante, Giovanni Afonso. Furt, Morelos, Bigode e Enzo Monteiro. Vamos lá, Marcão. Furt, pra mim, deve ser o titular do Santos, tá de bom tamanho. Alfredo Morelos, sem condição, pra mim, tem que se livrar. Seria o terceiro jogador ali, além de João Paulo e Felipe Jonathan, que o Santos precisa se livrar. William Bigode, eu acho ok para compor elenco. Mais uma vez, veja o exemplo, né? Como é diferente do Nonato. O William, quando for titular, não vai comprometer. Então é um bom jogador para compor elenco. Enzo Monteiro, Marcão, se o Carille disse que não tem físico pro profissional, então de duas uma, ou mantém ele mais um ano no Sub-20, ele tem 19, pode disputar a próxima copinha, ou empresta. Eu acho que deixar ele ali de reserva, mofando o banco, você tem no William Bigode, acho que não seria um bom caminho. Esses jogadores, para mim, Miguelito e Enzo, precisam jogar, precisam de minutagem. Então, ou você empresta, ou mantém eles no Sub-20. E aí, Marcão, analisando tudo isso, precisamos sim de centroavante, acho que não ao estilo do Furt, precisa um estilo de jogo, tá, gente? Estilo Marcos Leonardo, estilo Gabigol, um cara um pouco mais veloz, não tanta presença de área assim, mas que finaliza muito bem, que é um centroavante de fato. Então, Marcão, eu iria sim atrás de um centroavante no mercado. Tá aí, eu também iria, viu, Giovanni Afonso? Eu iria sim, na minha opinião, acho que o Morelos ninguém acredita mais, acho que nem o próprio Morelos acredita nele, né? Acho que já deu. Jogador que veio para o Brasil para ganhar dinheiro, essa é a verdade, irresponsável, não se cuida, né? Um jogador fora de forma, que mandem ele para a Colômbia, para qualquer outro país. Eu acho que o Santos
fez uma grande burrada de ter contratado o Morelos, esse é o fato, né? Acho que não adianta a gente esconder o torcedor. Jogador que foi contratado a peso de ouro, ganhando quase R$1 milhão por mês. O Santos reduziu o salário dele, mas em troca deu mais um ano de contrato, ou seja, ele continua sendo um grande problema, um grande mico para esse time do Santos. E o Morelos não dá. Nem para a segunda divisão ele serve, na minha opinião. Não serve. Então o Morelos é um jogador que a gente não pode contar com ele. Tem que dar linha no pipa. Dar linha no pipa. Enzo Monteiro, acho que o próprio Carille já disse que é um jogador que não tá bem fisicamente para uma intensidade que exige o profissional. Acho que o Carille respondeu essa pergunta, portanto não serve neste momento. O William Bigode, veja, quando o William Bigode se machuca, ele não tava mal, não. Tinha entrado bem, então, assim, se clinicamente ele estiver bem, eu acho que cabe numa Série B. Então eu não mudaria o William Bigode. Agora, eu traria mais um jogador, viu, Giovanni Afonso? Eu traria mais um jogador, porque a gente precisa de pelo menos 3 atacantes, né? E eu ficaria com o Furt, com o Bigode e traria mais um atacante do mercado. Portanto, eu traria mais um para a parte de centroavante, viu, meu caro Giovanni Afonso? Tá aí a análise e basicamente a gente só discorda do Carille na questão da meia e também do centroavante, que pode ser o 4º e 5º reforço, né, Giovanni? Sim, Marcão, podem chegar esse 4º e 5º reforço, ser um meia e um centroavante. E, Marcão, tô aqui com o nosso resultado da nossa avaliação, viu? Tô aqui, vou passar posição por posição rapidinho, o que, na nossa opinião, o Santos precisa fazer agindo nesse mercado, Marcão. Vamos lá. Goleiro, o Santos precisa apenas se livrar do João Paulo, apenas entre aspas, porque é complicado. Zagueiro, não precisa. Lateral direito, não precisa. Lateral esquerdo, trocar o Felipe Jonathan e contratar um outro jogador. Volantes, Alisson e Sandri não dá mais, não pode contar com eles. Mais um meio-campista ali, um segundo volante. De meia, o Santos precisa de um meia e se livrar de Casares e Nonato. Na ponta, mais um ponto o Santos precisa. E de centroavante, também precisa de um atacante, se livrando do Morelos. Então, resumidamente, o Santos precisa de um lateral esquerdo, um meio-campista, um meio-armador, um ponta e um centroavante, Marcão.